Já abri esta edição atualizando o PL da Globo, que ainda ontem o requerimento de urgência foi aprovado no início da noite. Nós estamos, inclusive, aqui com a deputada federal Júlia Zanatta. Esta urgência, ela foi aprovada, mas, de fato, a maior vitória é que esse projeto, deputada, ele já ia direto para a votação em plenário no dia de ontem. Por que isso não aconteceu? E mais, corre o risco de ser votado ainda hoje? Então, para esclarecer, Berenice, que ontem muitas pessoas me perguntaram, coloca o placar da votação, deputada. Ontem não ocorreu nenhuma votação. Essa urgência foi votada e aprovada o ano passado, obviamente eu votei contra essa urgência, e na época o assunto não estava tão em voga como está hoje, estava ontem e hoje. Então, alguns deputados acabaram votando pela urgência e já ontem, após levarem um puxão de orelha de seus eleitores, já se comprometeram em votar contra caso fosse pautado ontem. Então, ontem nós conversamos com outros líderes partidários, né, do centro, e falamos, inclusive, que nós não apoiaríamos nenhum, porque o ano que vem nós temos eleição da Câmara dos Deputados. Então, nós falamos, qualquer que apoiar o PL da censura, regulamentação das redes, seja qualquer eufemismo que se use para censurar o povo brasileiro, não terá nosso apoio para uma eleição o ano que vem. Então, alguns se mobilizaram e conseguimos retirar. Inclusive, o relator, que é o André Figueiredo, do PDT, subiu à tribuna e falou que nós que estávamos falando mentira. Que não é um PL da Globo, enfim, porque se você for ler a lei, ela é bem complexa. Muda uma MP que nunca virou lei, mas tem força de lei, mas basicamente é o que nós falamos na rede social, ninguém está mentindo não, eles que estão tentando se defender. É censura, aumento de impostos e monopólio da Globo, né, que ela quer ter um monopólio das notícias, da informação. Então nós fizemos uma reunião ontem e começamos a divulgar isso nas redes sociais, e eu sempre falo que é muito importante o apoio das pessoas que vão nas redes dos outros deputados falarem que não estão contentes com aquele PL, porque a gente pedir aqui é uma coisa, a gente esclarecer, eu sou muito honesta da maneira que eu vou votar até com os meus colegas, vários colegas da bancada de Santa Catarina, como é que você vai votar nisso, Júlia? Só vou votar assim, porque isso aqui é assim, assim. Então eu alerto para que eles venham junto com a gente votar, certo? Então, ninguém pode reclamar de mim, porque eu sempre sou bem transparente da maneira que eu vou votar, até para a gente conseguir mais votos. Então, ontem conseguimos fazer essa mobilização, retiramos de pauta. Hoje, tá um zum na Câmara, inclusive o líder, Altineu, o líder do PL, mandou uma mensagem dizendo que realmente estão pensando em recolocá-lo de volta em pauta. E eu ainda comentei no grupo, se colocarem em pauta é porque já tem os votos, porque eles não jogam para perder. E se não for colocado em pauta é porque eles não têm votos. Porque eles certamente não iriam colocar em pauta para ser derrotados. Perfeito. E a senhora vê aí que a pressão das redes sociais ontem teve efeito nesse adiamento? Com certeza. Inclusive, alguns divulgaram a votação do requerimento de urgência, que foi o ano passado. Certo. E alguns deputados reclamaram, inclusive, porque estavam sendo massacrados como se tivessem votado pelo mérito. Em que pese eu já acho muito ruim votar pelo requerimento de urgência. Porque se um projeto é ruim, você tem que matar pela raiz. Exato. Ou seja, votar contra desde o requerimento de urgência. Muitas vezes eu vejo alguns deputados falando, mas é só urgência. Mas é a urgência que você vai votar. O que é a urgência? Você vota, elimina o debate em todas as comissões e vai direto para a pauta do plenário. O mérito. Não adianta tentarem te impedir de assistir os meus vídeos. Nós sempre vamos dar um jeitinho para que você fique por dentro de tudo que tá rolando. E agora você pode ter esse acesso a todos os meus conteúdos com o aplicativo da nossa família. Com o app do Te Atualizei, você vai ter acesso no seu celular a todos os conteúdos que eu faço para te atualizar com o rumo óbvio das coisas. Vai ser só um clique para você assistir a tudo isso aqui. Os meus vídeos exclusivos que eu faço no sofá, as edições especiais do News, o meu jornal semanal, documentários sobre temas de política, podcasts, entrevistas e muito mais.
Por enquanto, o app está disponível apenas para quem tem Android, mas daqui a pouco vai sair a versão para iPhone. Libere seu acesso a todos os meus conteúdos que estão disponíveis somente na minha plataforma. Entendeu? Entendi. Então você ultrapassa várias barreiras que você poderia acabar com o projeto em várias comissões, na CCJ, por exemplo. Não, você leva para o plenário. Então tem que ter muito cuidado, e o deputado que vota, muitos reclamam quando alguns divulgam, certo? Mas o deputado que vota tem que ser capaz de defender o seu voto. Claro. Né? Então eu acho que eu não gosto quando um deputado é massacrado, mas ele tem que ter a capacidade de defender o voto. Por exemplo, a esquerda me massacrou quando eu votei, eles dizem que eu votei contra as mulheres no projeto de igualdade salarial, que não é igualdade salarial nem aqui nem na China. É mais burocracia, mais intromissão estatal, vai prejudicar inclusive as mulheres. Mas eu defendo meu voto. Eu defendi e não tem o menor problema que exponha o meu voto. Então assim deveriam ser os outros deputados também. E quando precisarem da nossa ajuda para algum assunto, nós sempre estamos à disposição para indicarmos o caminho que nós vamos tomar, à direita, né, no caso. Agora, deputada, nós estamos vivendo uma das maiores, se não a maior tragédia climática aqui no nosso país, especificamente no Rio Grande do Sul, e do nada surge esse texto, o relator modificou inclusive o texto, essa questão de não taxar a Globo, por isso ele vem sendo chamado de PL da Globo, e por outro lado taxa os outros streamings que seriam concorrentes, tirando ali a possibilidade, a gente não sabe quanto que isso vai custar caso se torne lei. Mas a senhora acredita que aproveitaram dessa situação onde todas as luzes estão voltadas para o Rio Grande do Sul para tentar passar esse PL nesse momento? Com certeza, porque hoje se você vê nas redes o que só se fala da tragédia do Rio Grande do Sul. Então, assim, é um bom momento para eles passarem na surdina alguma coisa. E usaram isso. Mas parece que não deu muito certo ontem. Espero que hoje também não dê, mas isso é um conjunto de coisas que estão acontecendo desde antes, mas na tragédia se intensificou. O governo Lula hoje, ele fez um gabinete de crise para as fake news e não para a tragédia. Então você vê, a pauta número 1 do governo Lula hoje é a censura. É calar aquele que está criticando o governo, aquele que opina, porque a gente paga meio ano de impostos, mas você não pode ter nem o direito de criticar. E o Pimentinha, que eu chamo, porque ele é muito engraçadinho com essas peripécias dele, as peripécias do Pimentinha, ele diz que fake news é, por exemplo, um comentário da Estê Paiano, sabe? Uhum. Ela falou assim, sobre a ineficiência do Estado. Ela não mencionou um governo específico ou uma pessoa específica e tá lá no ofício que o Pimentinha mandou para o Lewandowski e chamaram a Polícia Federal. Então, isso tudo é muito grave. Como não conseguiram passar o ano passado o PL da censura, que é o 2630, não botaram sequer em pauta, pois não teriam votos, o que acontece? Eles foram fatiando. Uma parte o Alexandre de Moraes fez no TSE, naquele observatório lá dele. Como é que chama aquele negócio? Esqueci. Aquele centro de desinformação. Sim. Uma parte do PL das fake news está ali, por meio de resolução do TSE. Outra parte está nesse PL 8889 de 2017, que é esse que nós estamos falando, que nós apelidamos de PL da Globo, que é a censura 2.0. Porque você veja bem, além dos impostos do monopólio da Globo, da isenção que a Globo vai ter em detrimento de outros que não terão, vai ter um intermediador entre o produtor de conteúdo e a plataforma. E esse intermediador é um órgão estatal, a Ancine. Então, sendo o órgão estatal o intermediador entre o produtor de conteúdo, que a gente pensa produtor de conteúdo, um grande youtuber, não, pode ser qualquer um. Pode ser o meu stories, que o stories de quem tá aí em casa, que a Ancine vai decidir se vale ou não vale. Eles podem transformar isso num verdadeiro Ministério da Verdade, que eu tenho certeza que é o objetivo final do governo Lula. Perfeito. É importante que as pessoas que estão assistindo a gente, né, elas entendam o seguinte, pessoal, esse PL, né, que a gente está chamando agora muito bem até de PL da Globo, ele só vai encarecer os serviços de streaming, ele vai encarecer YouTube, ele vai encarecer Netflix, Amazon, HBO, ou seja, todos os streamings que há hoje vão encarecer, menos o da Globo, né? O Globoplay não, o Globoplay
está aí, está isento. Então, o que vai acontecer? Nós já falamos isso aqui, mas eu quero repetir para que você que está assistindo explique para as pessoas. Muita gente não assiste o Te Atualizei. Muita gente, infelizmente, só assiste a Globo. Então nem sabe o que está acontecendo. Então explica para as pessoas o seguinte: eles não conseguiram censurar as redes sociais e os streams. A Globo já tem essa luta há muito tempo, tá? A Globo já está lutando contra os streams há muito tempo. Eles não conseguiram, né, censurar por meios ideológicos ainda. Então o que eles querem fazer? Uma censura por meio econômico. Gente, 90% da população vai acabar não conseguindo ter mais acesso a isso se encarecer demais o serviço. Vai virar tipo uma TV a cabo, como era antigamente. Né? TV a cabo, antigamente, a maioria da população não tinha acesso. Por quê? Porque era um serviço muito caro. E aí, o que sobra? O que sobra é a TV aberta. Então, ou seja, veja a esperteza dessa gente. Eles querem voltar a ter o monopólio do discurso através de uma medida, né, que vai encarecer a concorrência, os serviços concorrentes aos serviços da Globo. Ou seja, você vai sufocar economicamente e, com isso, você volta àquele monopólio da TV aberta e você vai ter aí 90% da população, né, que só vai conseguir ter acesso à TV aberta. Esse é o objetivo da Globo. É claro que esse é um primeiro passo, tá? Mas isso já é um passo importante. Então, é muito importante que a população entenda que todo deputado que votar a favor deste PL está votando contra o interesse das pessoas e contra a liberdade de você escolher aquilo que você quiser assistir. Esse é o problema. A Globo percebeu que numa disputa de audiência justa, ela não tem chance. Então, o que ela está fazendo? Um lobby no Congresso para tentar ir, né, com essa manobra, encarecer a concorrência e, assim, ela consegue pegar uma fatia muito maior de público e voltar ao tão sonhado monopólio. Eles estão loucos para acabar com a voz das redes sociais, deputado. E mais 2 pontos sobre esse projeto, que a gente está falando de streaming, né? Mas ontem, em reunião com o pessoal da Meta, ficou bem claro que não é só isso que vai aumentar. Então, não tem aquele cidadão que tem a padaria na esquina, a manicure, que anuncia no Facebook. Esse valor para pagar o anúncio no Facebook, que hoje é muito democrático, vamos dizer assim, qualquer um pode anunciar ali. Ninguém pode anunciar na Globo, gente. Exato. Mas qualquer um pode anunciar no Facebook se reservar um dinheirinho. Esse valor de anúncio vai aumentar. Entendeu? Então atinge, é muito além de quem só usa streaming. Outro ponto que tem, se eu não me engano, é no artigo 12, não tenho certeza, mas em algum ponto, que 50% do material produzido vai ter que ser de minorias identitárias. Sim. Então tem essa questão dos costumes também aqui envolvido, porque daí você já sabe o que vai vir. Materiais pró-aborto, materiais, enfim... Ideologia de gênero, né? Tudo de ruim que a gente combate vai já é maioria, né, no meio cultural. Imagina com essa obrigatoriedade aqui ainda. Deputada, e ainda em relação aos influencers, por exemplo, a gente acredita que isso também vai inviabilizar o trabalho de muitos influencers, inclusive da direita, que tem canais, até porque a monetização também vai ser taxada ali, pelo que a gente entendeu no texto. Ontem a gente estava debatendo aqui. Essa monetização ela vai ser praticamente 50% destinada ao Condecine, não é isso? Pela reunião que a gente teve ontem, nós também tivemos essa interpretação. Então, deveria ser uma pauta para todos os influenciadores estarem batendo, mas parece que tem gente que gosta de pagar imposto, então fiquem à vontade, mas é o que a gente sempre fala. Sempre tem alguém dizendo assim, dessa vez não me atingiu. Dessa vez não me atingiu, só que tá avançando cada vez mais. E pode ter certeza, a censura nunca é só para os inimigos. Quando algum aliado também desagradar, vai sim a censura pegar nessa pessoa e aí será tarde demais.
até recentemente a gente teve aí um exemplo disso, né, daquela pesquisadora da USP. Daqui a pouquinho a gente vai estar falando sobre esse assunto.